Fala, fala meus irmãos! Tudo na santa paz? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Murilo Nunes. Vamos aqui falar sobre um assunto muito interessante. Porteiro, ele pode render o vigilante? Olá, beleza, já estou rendendo aqui. Pode ir embora. Será que pode? Porque o contrário, sabemos que óbvio, se o vigilante chegar, ele pode render o porteiro em qualquer posto, em qualquer circunstância, tá tudo certo. Agora, o contrário, você, porteiro, já passou por essa situação? A empresa ligar para você e falar, renda o companheiro aí você olha lá, é o vigilante. Como é feito? Ou você que nem trabalha nesse segmento e nunca teve essa dúvida? É muito interessante. Vamos lá então para essas informações. Eu tenho que entender qual que é o posto do qual nós estamos referindo. Existem 3 situações nesse assunto do porteiro render o vigilante. Primeiro, tem postos de serviços que o vigilante não pode ser rendido pelo porteiro. Não pode. Não é uma questão de mimo ou de vaidade, não. É porque não pode mesmo. Vou dar um exemplo clássico. O porteiro jamais vai render um vigilante especializado. Especializado como? Vamos colocar no posto tradicional. Nós não estamos falando aqui de escolta armada, porque ali não cabe o porteiro, óbvio. Nós não estamos falando ali da transporte de valor, óbvio, que ali não tem como. Nós estamos falando naquele posto que trabalha tanto o porteiro quanto o vigilante. É comum vários postos ter esses 2 profissionais trabalhando e cada um exercendo ali uma função específica. Tem bancos que tem o estacionamento subterrâneo, tem um estacionamento externo, tem uma portaria lá no fundo para a entrada de funcionários, que cabe ali o controlador de acesso ou, caso o porteiro, trabalhar juntamente com o vigilante. Já viu? Tem sim. Não ali na porta giratória, não ali na entrada principal, podemos dizer, mas lá no fundo, nos bastidores. Tem agências, mega agências aí que compõem tanto o porteiro quanto o vigilante. Sabia disso? Mas só porque esse porteiro, conforme eu tô falando, ele trabalha mais no papel ali de fazer o controle dos veículos ali do estacionamento, né? Que está fora da agência, está nos perímetros. Nós já falamos sobre isso. É um assunto muito delicado mesmo. Então, com certeza, nesse caso, o porteiro ele jamais vai poder render o vigilante lá dentro da agência, de forma alguma. Não pode. Não pode, mas não pode mesmo. Ponto. Porque é questão de lei. Então, a primeira coisa está aqui. Tem a lei, que é a 7.102, tem as portaria 32, 33, enfim. Tá lá, certo? Ok, então, casos específicos, jamais o porteiro pode fazer isso. E nem o controlador de acesso. Segundo, tem postos que o porteiro pode sim render o vigilante. Só que, onde cai esse segundo? Por orientação do cliente, ele proibiu que o porteiro rendesse o vigilante. Então, uma questão interna daquele posto específico. Perfeito? E existe o terceiro. Qual que é o terceiro? Que o porteiro pode sim render o vigilante. Vou dar um exemplo aqui. Poderia dar vários exemplos. Um exemplo. Ele trabalha em um condomínio. Tá ali o condomínio, tem ali na portaria, tá lá dentro da guarita o porteiro fazendo o controle de acesso e tá ali o vigilante na guarda da situação, todo estivado ali, né, com seu armamento na cintura e fazendo a guarda daquele posto. Tá tudo certo. De repente, o vigilante necessita se ausentar. Necessita ir no banheiro,
necessita fazer uma ronda, necessita de uma emergência que ele tem que sair, necessita de ir embora, porque o horário já deu muito tempo e o companheiro já falou que está chegando a sua rendição. Aí o porteiro pode fazer essa rendição? Pode, tá tudo certo. Tudo certo no sentido que se há acordado essa norma lá no posto de serviço. Porque poder, pode. Agora, é bom? É o ideal? Lógico que não. Lógico que não. Mas o porteiro, ele pode segurar ali a portaria, o local, fazer a guarda daquele local. A guarda, ela vai ficar limitada até a competência do porteiro, certo? Ele jamais vai poder se armar. Eu já vi cada situação nesses 23 anos de segurança, supervisão, gerenciamento. Meu irmão, já vi cada aberração, mas esse não é o caso. Mas o porteiro jamais pode se armar. O porteiro, ele não pode se colocar ali como vigilante. Ele tem que estar ali fazendo a guarda dentro daquilo que compete ao porteiro. Perfeito? Até a ausência ser sanada ali do vigilante propriamente. Mas isso não é nada... Tô dando um exemplo aqui do condomínio fechado, que é muito comum trabalhar porteiros e vigilantes juntos ali. Então nada que fere a nossa legislação. Perfeito? A gente tem que saber separar uma coisa da outra. Então a primeira, eu coloquei 3 situações. A primeira é proibida, eu dei o caso aqui do banco. Terceiro, o cliente proíbe, já é uma questão interna. O segundo, né? E já o terceiro pode sim, só dentro das normas lá também internamente do cliente. Perfeito? Acontece muito, eu lembro que tinha um posto de serviço que nós prestávamos serviço de uma indústria de bebidas. E ali tinha muitos vigilantes fazendo rondas e tudo mais, e muitos porteiros fazendo ali a entrada, saída, o controle de acesso das carretas, da entrada de mercadorias, a entrada de funcionários, entrada de matéria-prima. Tinha esse controle, os caminhoneiros ficavam lá no estacionamento aguardando as suas vezes. Lá na frente tinha um outro porteiro que falava no microfone a placa do veículo, o veículo deslocava até determinado espaço, chegava lá, fazia a entrada, tudo isso aí era pelo tanto os vigilantes quanto os porteiros. Muitas vezes ali você não sabia quem estava na frente, se era o vigilante ou se era o porteiro. Misturava, porque um fazia o papel do outro tranquilamente, sem problema algum. Quantas vezes na hora do intervalo do almoço você presenciava assim o vigilante? Tô indo lá pro meu QRF, tô indo lá pro meu almoço, tô indo lá pro meu lanche. E deixava lá só o vigilante, ou desculpa, só o porteiro. E o porteiro fazia muito bem o papel. Então tem posto que é mesclado. Né? A gente chama hoje uma palavra bonita, né? Que é os cursos aí, tanto presenciais quanto online, híbrido. Né? Tem aí o veículo híbrido, né? Que funciona em vários combustíveis, tanto energia elétrica quanto gasolina, chamado híbrido. Então tem postos que podemos dizer assim, pegando carona com essa palavra, que são híbridos, que pode funcionar uma hora estando ali só com o vigilante, outra hora estando ali só com o porteiro e tá tudo certo. Não tem nenhum choque ali de desvio de função ou coisas parecidas. Tá tudo certo, já faz parte daquele local. Então eu tenho que entender qual é o posto que está inserido essa minha fala, que o porteiro pode sim substituir o vigilante.
Depende da ocasião, depende da circunstância, depende do posto, depende da normativa, depende dos procedimentos internos. Agora, o poder, sim, num caso emergencial, né? Salve as exceções. É bom falar isso, que às vezes você vê o nosso vídeo aqui e fica assim, mas não, conforme eu tô falando aqui, dando bem, salves as exceções, praticamente todas as vezes o porteiro pode sim substituir o vigilante. Muitas das vezes, mas muitas das vezes mesmo, certo? Essa substituição. Tanto é que a gente vai vendo ao longo dos anos, para baratear os postos de serviço de vigilância, estão sendo substituídos pelos porteiros. Aí, cabe os órgãos competentes fazer uma análise se pode ser feito pelo porteiro, pelo controlador de acesso ou pelo vigilante. Aí não cabe simplesmente, cabe interpretação. Aí tem que fazer uma análise lá, a Polícia Federal, numa fiscalização, falar: aqui não, aqui o porteiro não pode trabalhar, aqui é papel da segurança privada. Então compete a eles, porque se você perguntar para um, aí o gerente fala: pode não. Aí você pergunta para outro gerente: pode sim. Aí você pergunta para um gestor: pode não. Aí você pergunta para outro gestor: pode sim. Cabe várias interpretações, né? Isso, a lei ela é bem ampla. Agora, a própria Polícia Federal, se ela for acionada, se ela for provocada, se ela, né, for necessária ali fazer essa análise mais fria e mais calculista, ela que vai dizer o sim e o não. Não cabe nós. Agora, dentro da esfera assim, da segurança em si, se pode ou não, aí é uma questão de interpretações. Mas que boa parte o porteiro pode, sim. Os vigilantes ficam chateados com essa informação. Fica, rapaz. Porque fica aquele negócio: tá tirando o nosso serviço, tá tirando... Tá. Mas é o que tem no mercado, né? Eu vi no início aí dos Uber da vida, a briga entre taxistas gigante. Mas a gente viu que teve espaço para os dois. Na verdade, os dois foram prejudicados, tanto os Ubers quanto os taxista, do mesmo jeito que eu vejo na área de portaria e vigia. Às vezes os dois se juntassem força para brigar em prol de um objetivo maior, da classe e tudo mais, mas um acha que é mais importante que o outro, inferior, se coloca assim como se tivesse uma patente, como se fosse um mais ou menos. Não. São trabalhadores buscando defender seu pão de cada dia, dentro das limitações, dentro das legislações, dentro das portarias, dentro dos decretos, dentro de tantas informações que tem no nosso segmento da segurança privada. Sabemos nós que o porteiro ele não está inserido dentro da Lei 7.000, não está inserido dentro da portaria 32, 33, mas eu sou um cara muito otimista. Acredito eu que deveria estar, porque o órgão seria muito... O órgão que eu falo é o seguinte: atividade de portaria, vigia e controlador de acesso seria muito mais forte em todos os aspectos, tanto nos direitos quanto nos deveres. Mas isso aí já é um assunto para outro vídeo, né? E o que você acha de tudo isso? Fala para mim. Você vigilante, já foi rendido por um porteiro e tá tudo certo? Ou você, não passei o serviço para esse porteiro, não, liguei lá na empresa lá, fiquei brabo demais, porque não podia de forma alguma, eu não faço de jeito nenhum esse serviço. Qual que é a sua opinião? Fala com a gente, deixa aqui nos comentários, vamos mexer o doce aqui, vamos fazer um fórum aqui de debates. É muito bom, né, trazer esses assuntos aí para que a gente possa amadurecê-los. Tá bom? E caso você queira conhecer nossos cursos online, nós estamos assim, de cursos sempre atualizados, 2022, coisa fantástica e maravilhosa. É só clicar aqui embaixo que você vai ter todas essas informações, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Aquele abraço. Inscreva no nosso canal.